Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber os novos vídeos que estão chegando nesse novo ano. Deixe também seu like para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e mandar mais informação sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, psicologia e constelação familiar. Hoje eu vim aqui para falar de um tema que é um pouco delicado, mas é necessário a gente olhar para isso com o coração aberto. O tema é divórcio. Constelação familiar, como a gente fala de família, né? Eu já falei num outro vídeo sobre a tradução, né, que foi feita do alemão para o português e recebeu essa terminologia e constelação, tem mais a ver com posicionamento familiar. Então fala que o ser humano, né, o indivíduo, ele recebe ali a sua importância de acordo com o tempo que ele chega no sistema. Quem chega primeiro precede quem chega depois e assim sucessivamente. Então os filhos, eles vêm depois dos pais. E é aí que começa toda a nossa história, tudo que a gente vai falar nesse vídeo. Prestem atenção. Se os pais vieram antes, os pais têm precedência sobre os filhos e também prioridade sobre os filhos, exceto aquela fase em que a criança precisa de cuidados todo momento, todo tempo. Ela não sabe comer, ela precisa da mãe que amamente, ela precisa ter sua fralda trocada. Se não for assim, ela vai definhar. Depois disso, né, vamos colocar assim, eu que sou mãe, tô com uma criança de 5 anos que hoje já vai ao banheiro sozinha, já consegue pegar um biscoito, alguma coisa para comer, não precisa que eu esteja ali o tempo inteiro, né? O tempo integral. O que eu faço a partir de então? Eu volto o meu olhar para o meu parceiro, para o meu marido. Ele vem primeiro porque foi ele que me deu a criança. E eu devo vir primeiro para ele porque fui eu que dei a criança para ele. Se nós dois não existíssemos antes enquanto casal, essa criança também não existiria, porque ela é fruto desse amor. Então a gente começa a cuidar do nosso relacionamento de casal. Mas às vezes isso não é o que acontece. Existem outros emaranhamentos nos sistemas de origem de ambos os cônjuges ali. E também pode acontecer deles terem tido relacionamentos anteriores. E esses relacionamentos anteriores impactam o relacionamento atual, porque a gente já falou no vídeo de pertencimento que parceiros anteriores pertencem. Suponhamos que eu, casada, tive um parceiro anterior ao meu esposo, ele pertence. Se eu tive filhos com ele, nós temos um outro sistema, né, lá atrás, eu formei um sistema com ele, porque desse sistema a gente tem uma criança. Ele não me importa, no sentido de que ele não é prioridade, mas a criança desse relacionamento sim, tá? Então, se o meu filho com esse parceiro precisa de algo e o meu filho com o meu parceiro atual também precisa de algo, primeiro eu vou olhar essa criança que chegou primeiro. Então, a gente está falando de hierarquia. Mas agora a gente vai falar do divórcio que esteja acontecendo sem parceiros anteriores, tá? Vamos colocar assim. Suponhamos que eu e meu marido decidimos aí nos divorciar. O João, Maria decidiu se divorciar. Como que eles têm que se portar com os filhos a partir de então? Primeiro ponto. Quando acontece o divórcio, os filhos tendem a acreditar que a culpa é deles. Porque toda criança tem a necessidade de salvar os seus pais, de fazer o que tiver ao seu alcance para proteger os pais de qualquer sofrimento. Então ela acha assim, ah, meu Deus, meus pais vão se separar, a culpa é minha, coisa e tal. O que os pais têm que fazer então, né, na hora de comunicar o divórcio aos seus filhos? Eles têm que dizer que eles enquanto adultos, olha, nós somos adultos, nós já nos relacionamos há tanto tempo, e nós entendemos que é melhor a partir de então cada um seguir o seu caminho separadamente. Mas o papai e a mamãe continuam junto dentro de você, em você, porque você é fruto de uma junção nossa. Uma criança que já esteja entendendo aí nessa fase dos 10, 11 anos a coisa de reprodução, né? Para uma criança menor,
dizer que no amor, né, no amor eles continuam unidos ali nessa criança, tá? Mas você que... Se a criança interpelar, se a criança precisar de algum argumento extra, os pais vão dizer: isso não compete a você, isso não te diz respeito. Com respeito à criança, óbvio, não te interessa. Não é assim, mas fala assim: ó, meu filho, aqui nesse assunto você não entra. Isso aqui não te diz respeito. Isso aqui é entre sua mamãe e eu. O pai falou, a mãe fala, tá? Outro ponto que a gente precisa observar é que não se deve, em hipótese alguma, jamais perguntar para a criança com quem que ela quer ficar, porque isso incide num peso nas suas costas, o peso de decidir entre um e outro. A criança nunca vai querer decidir por um pai, né, por um parental, em detrimento de outro, ela se sente culpada. É como na adoção, né? A criança ela gostaria de poder abarcar todos os pais juntos ali dentro do seu coração, poder amar deliberadamente. Ela não vai conseguir falar: eu quero ficar com a mamãe. Ela vai se sentir culpada em relação ao pai ou vice-versa. Ocorre então que os pais precisam decidir como que vai ficar essa guarda. Atualmente existe essa guarda compartilhada, que é muito interessante para os filhos, onde eles podem ir e vir, né, para a casa do pai, da mãe, enfim. Aqui a gente está falando de relacionamento hétero, mas se for um relacionamento homoafetivo, pai, da mãe, tá? É só para ficar fácil de eu me explicar, mas todos são vistos, todos fazem parte. Então os pais, né, o casal, combina antes com quem que essa criança vai ficar e já chega para a criança e já fala qual é o esquema. Aqui, ó, você vai ficar tantos dias na casa da sua mãe, tantos dias na minha casa, e aí a criança se sente livre para poder transitar entre os dois genitores, vamos colocar assim, ou os dois pais, sem ter que escolher, sem aquele peso da decisão. O aconselhamento que é feito para os casais que estão em via de separação é que eles cultivem o amor ainda pelo ex-cônjuge, né, pelo ex-parceiro na criança. É difícil, muitas vezes a situação da separação, do divórcio é traumática, muitas vezes existem questões que vão mesmo para um litígio, mas é pelo bem da criança, daquele fruto, daquele amor que um dia existiu, é importante que eles resgatem esse amor, esse é o aconselhamento. E que a criança, por exemplo, às vezes eu não estou suportando ver a cara daquele homem, eu quero ver distante, pelo amor de Deus, sai daqui, não quero ver nem pintado. Ranço. Tá com ranço do homem, mas olha para aquela criaturinha ali que ele te deu, né? Aquela criaturinha ali, seu filho, sua filha, é metade ele, é 50% o espermatozoide do homem. Então você vai falar assim: em você eu amo seu pai. Porque você ama a sua criança inteira, você não ama só a sua metade, né? Você não ama só o seu espermatozoide, tá ali, só o seu óvulo. Você Precisou de dois para fazer criança. Então você chega em você eu amo a sua mãe. Em você eu amo a sua mãe. Não precisa falar isso para a criança, mas essa é uma postura interna que a criança tende a captar. As crianças sempre captam o nosso nível aí de informação que vai além do que a gente está falando, além das nossas palavras e atitudes, e ela tende a ficar mais em paz, apazigua a criança. Às vezes a criança está rebelde na escola porque ela não pode amar o pai, porque se separaram, a mãe não aguenta ver aquele homem, não pode nem ouvir falar, às vezes tem aquela medida protetiva e a criança fica muito rebelde. E ela tende a ficar leal à mãe. Normalmente a mãe que tem alguma queixa contra esse pai, a criança vai ficar leal a ela, tá? E vai acabar se colocando contra o pai, o que vai acarretar em consequências muito mais graves futuramente. Em época escolar, as consequências podem começar a aparecer já, como déficit de atenção, falta de foco, hiperatividade, agressividade, entre outras coisas. Então é isso, esse foi um vídeo sobre divórcio, eu acho que é um tema muito interessante. Que se vocês tiverem dúvida, comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder com todo carinho. Fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau!